Mas trazendo dados, isso é uma parada que eu discuto e tem muita gente que fica, tipo, me questionando. E, tipo, sempre que viraliza algum tweet meu falando sobre questões asiáticas, por exemplo, chega naquela parte, né, da viralização do Twitter, que eu falo que é quando chega no chorume do Twitter, né? Sempre tem esse lugar. E eu acho que eu prefiro falar... Porque, cara, o que tá acontecendo é muito sério, é real, assim. Pra quem não sabe, os dados é que nos Estados Unidos, tá acontecendo uma parada muito tensa. Tá tendo um movimento que se chama Stop Asian Hate, que tá crescendo muito nos Estados Unidos. Eu vi essa tag aí. Porque de uns anos pra cá, a violência contra pessoas amarelas cresceu absurdamente nos Estados Unidos. A ponto de, há uns meses atrás, em Atlanta, ter acontecido uma morte de pelo menos 6 mulheres asiáticas a tiros em Atlanta. É por conta do Covid? De uma questão racial. Por quê? O cara, ele falou que ele precisava matar para realizar e se livrar de um desejo que ele tinha, uma questão sexual, um vício sexual que ele tinha relacionado a coisas de pornografia e tudo mais. E aí ele foi numa casa de massagem, que lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, casa de massagem é muito conhecida por ser locais geridos por pessoas amarelas lá. E aí ele entrou nessa casa de massagem e resolveu matar as pessoas, porque só assim ele ia suprir essa questão sexual dele. E aí ele matou 6 mulheres asiáticas. Psicopata, velho. Então, mas aí não é psicopatia, sabe? Aí que eu fico assim... Não dá pra gente chamar mais de psicopatia, porque todos os casos de violência, tipo, que estão crescendo lá nos Estados Unidos, tem relatos, pra quem quiser, procura a hashtag #StopAsianHate. Tem, assim, registros bizarros de violência contra pessoas asiáticas, absurdos, assim, tipo, principalmente pessoas idosas, senhoras. Uhum. As pessoas estão completamente desfiguradas, assim. Se vocês colocarem na hashtag, vocês vão ver essas imagens. E que o cara não é diagnosticado com doença alguma. Então não é psicopata. São pessoas que não são psicopatas, não é doença. A doença é o racismo. Pelo contrário, o advogado tudo que quer é que ele seja considerado um. Exato. Pra ir pra uma tudo rehab que o advogado quer é que cheguem à conclusão de que é uma doença... Isso, porque aí ele não vai preso, ele vai para um centro de tratamento, é outra... Mas tem essa também. Nossa, muita coisa. Pois é, e aí não dá pra gente também botar a culpa numa questão psicológica, porque não é sobre isso. Mas é sobre uma outra doença, que é o racismo, gente. Que é a maneira como a nossa sociedade pensa pessoas não brancas, que desumaniza elas, faz com que as pessoas... tenham essas atitudes extremamente violentas. Por quê? O que a gente pode falar no contexto dos Estados Unidos? A gente teve lá nos Estados Unidos um presidente que todo o tempo estava falando que o vírus era culpa de pessoas chinesas, o vírus era uma doença de pessoas amarelas, e aí desumanizava essas pessoas. E aí as pessoas estavam à torta e à direito batendo e agredindo pessoas amarelas, seja verbalmente, seja fisicamente. E aqui no Brasil isso também estava acontecendo. Aconteceu comigo verbalmente numa festa de pré-carnaval, mas tem relatos de pessoas que foram fisicamente agredidas. Teve uma menina que no trabalho jogaram álcool gel na cara dela. Porque, né? Ela é um vírus. Vamos jogar álcool na cara da menina. Nossa. Posso perguntar uma coisa de conhecimento mesmo, pra eu saber mesmo, não é... Sim. Não tô levantando o assunto, tipo... É pra saber mesmo. Claro. Você falou aqui sobre as casas de massagem serem conhecidamente, né? Teoricamente, a gente vê isso como uma coisa positiva, como um elogio. Por exemplo, por qualquer razão que seja na minha cabeça, eu confio mais se eu for fazer massagem com um profissional e ele for um cara com traços orientais japoneses. Essa coisa que na minha cabeça é um elogio, ela... chega em você como uma coisa ruim? Um estereótipo? Entende? Sim, eu não sei se claro. eu consegui explicar. Completamente. Que nem quando falam assim, não importa o que você faça, um japonês vai fazer melhor que você 1000 vezes. É uma super inteligência. Na nossa cabeça pode ser considerado um grande elogio. Porque você falou isso agora, eu falei, caramba, mas se eu for num lugar e não for, eu vou falar, será que ele é tão bom? Sabe? Mas de repente eu tô achando que isso é uma coisa... Não sei. Boa questão.
Não, questão. é uma questão ótima, inclusive, Cris, porque isso é uma coisa que tem nome dentro dessas teorias sobre questões raciais. E para pessoas asiáticas é uma coisa que se chama minoria modelo, mito da minoria modelo. Que sempre é colocado pessoas asiáticas como se elas fossem uma referência, uma coisa de excelência, né? Uma coisa ótima. Então, por exemplo, coisas que eu vi muito na minha vida. Isso é bom em matemática, né? Que são esses estereótipos que são falsamente positivos. É uma positividade que, na verdade, constrói uma lógica basicamente de desumanização da gente. Porque, primeiro, é um estereótipo, e é um estereótipo que tá colocando a gente num lugar de excelência. Então, vou falar um pouco sobre mim, assim. Eu cresci achando que eu tinha que ser excelente. Achando que eu tinha que tirar 10 sempre. E, às vezes, eu tirava 10... Juro pra vocês, gente, eu era muito CDF. Eu sou até hoje. Eu era muito nerd. E às vezes eu gabaritava o boletim, eu tirava 10 em tudo. Se eu tirasse 9,5, eu ficava muito mal, porque eu achava que eu não estava cumprindo as expectativas que todo mundo apontava pra mim e falava, não, mas você é isso? Eu não podia ser menos do que aquilo, eu tinha que ser excelente. Isso é pauta da minha terapia. Toda semana tá lá minha terapeuta me ouvindo sobre isso. Eu me identifico muito nessa questão. Pois é, e é uma questão que por parte de mãe tem essa cobrança da excelência, né, da asiática, que é esse mito da minoria modelo, e por parte de pai, o que eu absorvi muito sobre o meu pai é que ele é um cara negro que veio de uma realidade completamente sem oportunidade. Ele veio de uma família muito pobre, de muitos irmãos, uma família muito grande, no interior da puta que pariu de Minas Gerais, entendeu? E ele teve que batalhar muito pra conquistar as coisas que ele conquistou. Hoje o meu pai é o primeiro chefe negro do departamento de cinema da USP. Hoje ele é isso. Mas ele passou por muitas coisas. É aquilo que você estava falando, né? As pessoas que são pioneiras têm que batalhar 15 vezes mais. E o meu pai, para provar que ele é muito bom nesse trabalho, ele tinha que trabalhar e mostrar 10 vezes mais o trabalho dele. Então, por parte de mãe... E você também, na TV. Na TV. Por parte de mãe, eu absorvi essa coisa da excelência asiática, que é o lugar que esperam que uma pessoa asiática esteja. E por parte de pai, eu absorvi muito disso, de ter que mostrar 10 vezes o meu trabalho para poder estar no lugar em que eu estava. Porque se você não se prova como uma boa atriz, a galera vai falar, ela tá nesse papel porque tinha que ser japonesa. Porque tinha que ser japonesa, exato. E aí é tipo assim, oportunidade para uma pessoa japonesa é tipo 1 em 1 milhão. E se ela não é boa, aí ó, tá vendo? Não tem ator japonês bom. Ah lá, a menina é ruim. Aí todos os atores japoneses são ruins. Porque faz parte dessa lógica de que é todo a mesma coisa, de que é tudo um bolinho só, de que é tudo igual. E aí, se uma atriz asiática não vai bem, aí ela representa todas as mulheres asiáticas, né? Então, faz parte dessa lógica também. E aí, eu me cobrava muito. E essa lógica da minoria modelo, ela também é uma grande questão porque ela foi criada por uma lógica branca, uma lógica de branquitude, para poder oprimir outro grupo étnico. Então, nós, pessoas amarelas, a gente é utilizado para poder oprimir uma pessoa negra. Porque, né, a gente chegou aqui no Brasil tendo poucas oportunidades, sendo mão de obra em trabalhos... para substituir a mão de obra escravizada, né, aqui no Brasil, tendo trabalhos extremamente difíceis, com condições complicadas também, mas aí, discurso inclusive do nosso honorável presidente. Você já viu o japonês pedindo esmola? Não. Então por que tem pessoa negra na rua, né? Tipo assim, utiliza esse mito da minoria modelo para poder oprimir pessoas negras, entende? Então é tipo assim, se o japonês batalhou e conquistou e lutou e é esforçado, por que pessoas negras não são? Entende? É um mito que é utilizado para oprimir pessoas negras como se não fosse uma situação estrutural que pessoas negras vivem no país, são racismos totalmente incomparáveis, né? Sim, não é sobre a gente comparar. E, tipo, óbvio, quando eu falo sobre questões raciais asiáticas, eu sempre faço questão de reforçar. O que a gente vive hoje no mundo, em relação a pessoas negras, é uma situação muito complicada. O extremo desse racismo estrutural é o genocídio da população negra. Que é, tipo, a maneira mais surreal da gente desumanizar alguém. É tirar a vida de alguém, literalmente. É isso que acontece com a população negra hoje no Brasil e no mundo, né?
E o que a gente vive enquanto pessoas amarelas é uma lógica de desumanização também. Mas, felizmente, hoje em dia no Brasil, a gente não tá no nível do genocídio de uma população, como é com a população negra, sabe?